Olá! Como projeto para essa disciplina, o nosso grupo decidiu criar uma aplicação chamada Spotfilm, onde será disponibilizado diversos filmes para que os usuários sejam capazes de comentar, avaliar e criar listas com esses filmes. Meu nome é Manuela e eu vou apresentar um pouco sobre como está essa parte do front e os casos de uso que foram implementados. Bom, de primeira, ao entrar na aplicação, o usuário sem login ele é capaz de realizar algumas funcionalidades, como por exemplo, ver os filmes, ver a descrição dos filmes, a nota e o nome deles. Porém, ele não é capaz de comentar, nem avaliar e nem criar listas. Isso já é uma funcionalidade específica para usuários cadastrados. Além disso, o usuário, ao chegar na aplicação, ele pode pesquisar por um filme, que é um outro caso de uso que nós também temos. Então, por exemplo, ao pesquisar Batman, eu sou redirecionado a uma tela com filmes relacionados à minha pesquisa. Então, aqui eu posso ver os filmes, avaliar os filmes só quando tiver lugar. Então, o próximo caso de uso que nós temos é a parte de cadastrar. Então, eu vou criar uma conta aqui. E ao escolher o gênero favorito, a nossa aplicação será capaz de recomendar filmes para esse usuário. Isso é uma funcionalidade que será mostrada futuramente. Aqui eu estou implementando um outro caso de uso que nós temos, que é a parte do login. Então eu criei uma tela, fui redirecionada para essa tela e aqui eu vou logar o usuário. Agora o usuário já logado, ele tem acesso a algumas outras funcionalidades da aplicação, como por exemplo essa aba para você e a funcionalidade de criar lista, comentar e avaliar. Bom, nessa aba de para você, o que é essa aba? Aqui nós temos recomendações para o usuário de acordo com os gêneros favoritos. Então, ao criar a conta, vou abrir o perfil para mostrar, ao criar a conta, o usuário ele selecionou dois gêneros favoritos. Esse usuário ele tem aventura e animação como gêneros favoritos. Então, ao entrar na aba para você, são recomendados diversos filmes de acordo com o gênero favorito do usuário. E toda vez que o usuário entra nessa tela, ele será recomendado para ele filmes diferentes. Além disso, o usuário também pode ver os filmes de acordo com as categorias. Então, ao clicar aqui, eu posso ver os filmes de ação ou eu posso ver os filmes de aventura, isso de acordo com a categoria dos filmes. Além disso, o usuário também é capaz de comentar e avaliar os filmes. Então, por exemplo, irei pesquisar um filme, Interestelar, e agora o usuário já cadastrado ele é capaz de comentar nesse filme. Então, aqui já foi registrado o comentário do usuário. Além disso, outro caso de uso que nós temos também é esse de avaliar. Então, ao clicar aqui, eu consigo avaliar o filme. Então, se eu voltar aqui no filme, já vai ter o comentário do usuário com a avaliação dele. Além disso, o usuário também tem a parte de criar lista, que é um outro caso de uso que nós temos. Então, por exemplo, vou criar uma lista aqui chamada Para Chorar em Posição Fetal. E aqui irei pesquisar por um filme. Menino do Pijama Listrado. Então aqui eu estou implementando o caso de uso de criar uma lista. Então eu vou criar uma lista chamada Pra Chorar em Posição Fetal. E o primeiro filme que eu irei adicionar é o Menino do Pijama Listrado. Então aqui eu crio a lista, pronto, criada com sucesso. Então ao ir para o perfil do usuário, eu já vou ter a lista criada por ele com o primeiro filme. Agora, além disso, o usuário pode adicionar um filme. Então eu irei voltar para o filme Interestelar. E aqui eu tenho uma aba de listas. E eu consigo agora escolher uma lista para adicionar esse filme. Então eu vou adicionar esse filme na lista que acabamos de criar. Pronto, filme adicionado à lista com sucesso. Agora, ao entrar no meu perfil, eu terei a lista com os dois filmes que eu adicionei. Então, eu consigo ver os detalhes da lista, caso tenha mais filmes. E, além disso, também consigo ver os comentários. O comentário que foi adicionado pelo próprio usuário, com a avaliação que ele deu. E essas são as funcionalidades que são feitas pelo usuário logado ou usuário sem login. Olá, meu nome é Thaisa e eu vou apresentar um pouco sobre modelagem de dados e como foi a sua implementação no banco de dados relacional. Para iniciar, acho interessante mostrar a estrutura pensada inicialmente para o projeto, que ficou um tanto diferente do resultado final, né? Como, por exemplo, aqui a tabela de avaliação, né, que inicialmente era associada, né, ao comentário, mas que pela necessidade, né, de utilizar um banco de dados não relacional, nós separamos, né, essas duas tabelas, essa dependência, e implementamos o comentário no não relacional. Outra modificação é essa tabela aqui de filme API, que na verdade ela nunca existiu, foi mais uma questão de uma ilustração, né, para poder complementar, né, esse diagrama aqui, porque todos os filmes, todos os detalhes dos filmes, todas as informações dos filmes são buscadas diretamente na API, né? E a modificação ficou mais ou menos assim, né? Como eu falei, o comentário foi para o banco não relacional, e aqui ficamos com o usuário, lista, o item lista e avaliação, todas na mesma estrutura, exceto a avaliação que não é mais associada ao comentário. Essas outras duas tabelas foram criadas graças ao Liquibase, né, que foi a maneira que nós utilizamos no projeto de fazer a criação das tabelas. Antes de qualquer coisa, para a gente conseguir subir a aplicação, é necessário que nós rodemos esse script de forma manual, porque infelizmente o Liquibase não tem essa capacidade de criar um banco sozinho, né? Ele consegue criar toda a estrutura, né, todas as tabelas, né, até como já estão aqui, mas o banco em si não.
Esse foi o script que nós utilizamos para fazer a criação das tabelas. Poderia ter sido em outro formato, né? A gente utilizou YAML, mas poderia ter sido em JSON ou XML. E aqui possui cada um dos change sets, que são as mudanças de fato, né? Cada um possui um ID, um autor, né? E toda a estrutura, né? De criação da tabela, nome da tabela, as colunas, quais são os tipos, se são autoincrementos ou não, se são chaves primárias ou estrangeiras, enfim, toda essa estruturação está sendo feita, né, pelo Liquibase. Como eu tinha dito anteriormente, lá ele cria essas duas tabelas, uma para informar sobre se ele está disponível ou não, né, para realizar, né, as mudanças, e essa aqui para guardar os registros. Cada um desses change sets tem um ID, que corresponde a esse ID aqui, né, toda essa estrutura dessa tabela, que é preenchida de acordo com a subida do banco. Olá, meu nome é Lohan e eu vou apresentar a parte do banco não relacional do nosso sistema. O banco não relacional que a gente escolheu foi o MongoDB. Ele é orientado a documentos, que significa que ele armazena os documentos em um formato chamado BSON, um formato diferente de JSON. Diferente dos bancos de dados relacionais, como o MySQL, que utilizam tabelas, o MongoDB armazena os dados em coleções de documentos. Esses documentos são semelhantes a objetos JSON e podem conter diferentes tipos de dados, incluindo arrays e documentos alinhados. Uma das principais características do MongoDB é que ele tem flexibilidade, porque não é necessário definir um esquema fixo, o que facilita a evolução da estrutura dos dados. E também ele possui um alto desempenho. Ele é adequado para bastante volume. E por isso a gente escolheu uma das funcionalidades para implementar o Mongo foi os comentários. A estrutura padrão que a gente escolheu para representar a maioria dos comentários foi a seguinte: a gente tem a propriedade data de criação, que armazena um datetime. A gente tem o conteúdo, que armazena uma string. A gente tem o ID usuário para a gente poder linkar esse comentário a um usuário no banco de dados relacional. O ID de filme para poder fazer a mesma coisa, para poder relacionar ele com o filme na tabela relacional. E aqui, esse underline class é a que modelo no Spring Boot ele se refere. Referente ao modelo é uma classe no Java e no Spring Boot que faz essa comunicação entre o banco de dados e o código em si. Aqui a gente tem uma classe que se utiliza de anotações para poder fazer esse mapeamento. Nós temos também a classe comentário repository. Ela é uma classe que a função dela é fazer o contato direto com o banco de dados. Essa classe, na verdade, é uma interface, pois através do Spring Boot a gente consegue fazer, utilizando a biblioteca de anotações, que a implementação da classe seja feita automaticamente em processo de execução. Essa interface, ela estende o Mongo Repository, que é uma outra interface que possui os CRUD básicos do Mongo. Aqui a gente também implementa um método próprio, que é o find by id filme. O Spring Boot também, em tempo de execução, ele implementa esse método utilizando o nome dele para fazer um CRUD de pesquisa baseado na propriedade id filme. E por fim, a gente tem a nossa comentário controller. Ela vai pegar o comentário repository e o usuário repository para a gente poder expor a API de comentários para o nosso usuário. Aqui a gente tem o método de buscar comentário, de buscar todos os comentários. A gente usa um find all aqui do comentário repository. E para cada comentário, a gente faz um mapeamento para poder adicionar o nome do usuário a essa resposta. A requisição retorna para o usuário um JSON com as informações que a gente tinha no MongoDB com os comentários, do comentário, junto com o nome do usuário, através de um DTO de comentário com nome. Agora eu vou fazer uma pequena demonstração de como a nossa API retorna os dados que são consumidos pelo nosso front-end. Primeiramente, a gente tem a URL de comentários buscar todos. Aqui ele pega todos os comentários do nosso MongoDB. A gente tem buscar comentários por filme, onde a gente passa o ID de um filme, e ele retorna todos os comentários específicos daquele filme. 3 não tem nenhum. 1, ele pega os comentários que só tem no filme 1. E 2, só aqueles que tem no filme 2. E a gente também tem a URL de postar. A gente faz um post passando data de criação, conteúdo, o ID do usuário e o ID do filme. Eu vou postar o ID 3, que não tinha nenhum, fazer um teste de comentário 7 e vou enviar. Comentário postado com sucesso. Se eu vim buscar comentários por filme e pesquisar pelo 3, ele vai aparecer aquele que a gente tinha postado. Meu nome é Milene e eu vou apresentar a integração da API do TMDB com o nosso sistema. Então, resumidamente, a gente tem dois métodos principais, getFilme e getFilmes. O getFilme retorna um filme a partir do endpoint da API. Então, ele vai receber como parâmetro uma URL e vai retornar um objeto filme. Aí, aqui dentro, a gente usa o REST template para pegar o JSON retornado pela API e converter ele para a classe filme. Não, ele dá erro. Aqui no método getFilmes, a gente recebe também a URL e retorna uma lista de filmes. Então, aqui a gente faz a mesma coisa, pega o resultado, né, do JSON retornado pela API e transforma no tipo filmes resposta API, que contém a lista de filmes. O problema que a gente teve com essa requisição foi que a API ela retorna filmes de formas diferentes. Então, aqui em filme, eu tenho uma lista de gêneros.
na parte de gêneros. Só que quando ele retorna uma lista com vários filmes, ele tem uma lista com os IDs de gênero. Então, é uma lista de inteiros, não mais uma lista de gêneros. Aí, pra resolver esse problema, pra poder mostrar o ID e o nome do gênero, tudo certinho, a gente fez um mapeamento que mapeia os gêneros, o ID e o nome. A partir do ID, a gente consegue retornar um objeto gênero. E aí aqui a gente vai pegar os resultados, faz um for each, e que pega os IDs do gênero de um filme específico da lista e faz o mapeamento retornando um gênero com o ID e o nome. Então, aí aqui a gente, na lista de filmes com gênero, a gente consegue adicionar um novo filme e passando todos os parâmetros que já estavam claros antes, mas agora com uma lista de gêneros, não mais de IDs. E aqui a gente retorna essa lista dos filmes com o gênero, com a lista de gêneros. Então aqui a gente tem os endpoints da API, então tem o get filme por ID, que retorna um filme em específico, o get filmes por título, que faz a pesquisa dos filmes, filme por gênero, recomendação, lista de gêneros, e aqui tem o método que mapeia os gêneros, então pega uma lista de gêneros e faz o mapeamento deles a partir do ID. E aqui o gera recomendações, que ele recebe 2 gêneros diferentes e faz a filtragem para retornar filmes de forma aleatória. Agora, a gente vai falar sobre os resultados das medições de SLA, o cadastro de usuário. A operação de inserção foi testada em 3 cenários diferentes de carga. O primeiro SLA tendo uma latência de 99,89 milissegundos, com uma vazão de 4.618 requisições por minuto e 20 requisições simultâneas. O SLA2 tendo uma latência de 424,87 milissegundos, com uma vazão de 7.769,6 requisições por minuto e 100 requisições simultâneas. E o SLA3 tendo uma latência de 1.720 milissegundos, com uma vazão de 7.920 requisições por minuto e 500 requisições simultâneas. A leitura de comentários, também feita em 3 cenários de carga diferentes, teve o primeiro SLA dando uma latência de 5,8 milissegundos, com uma vazão de 613 requisições por minuto e 20 requisições simultâneas. O segundo SLA dando uma latência de 11,56 milissegundos, com uma vazão de 2.520 requisições por minuto e 100 requisições simultâneas. E o SLA3 dando uma latência de 65,48 milissegundos, com uma vazão de 12.180 requisições por minuto e 500 requisições simultâneas. Fazendo uma análise mais aprofundada dos resultados, sobre a latência, a gente observa que a latência no cadastro de usuário aumentou significativamente com a carga, especialmente no SLA3, atingindo 1.720 milissegundos. Na leitura de comentários, a latência permaneceu bem baixa, mesmo com alta concorrência, com um pico apenas de 65,48 milissegundos no SLA3. Sobre a vazão no cadastro de usuário se mostrou consistente até o SLA2, mas diminuiu no SLA3, indicando possíveis limitações na capacidade de processamento do MySQL. Já a vazão da leitura de comentários aumentou de forma expressiva conforme a concorrência aumentou, o que destaca a eficiência do MongoDB para operações de leitura. Sobre pontos de melhoria e identificação de gargalos, com o aumento significativo da latência no SLA3, sugere que o sistema pode estar atingindo seus limites de desempenho, possivelmente devido à sobrecarga no MySQL. E apesar dos bons resultados na leitura de comentários, o uso de DTOs com informações adicionais do usuário pode introduzir gargalos no futuro, especialmente se as operações de leitura se tornarem mais complexas. Para o cadastro de usuário, a gente recomenda uma otimização da camada de persistência, considerando a utilização de cache ou ajuste nas configurações do MySQL para melhorar o desempenho. Para a leitura de comentários, é importante continuar monitorando a performance, especialmente se forem introduzidas novas funcionalidades ou aumento de dados. Concluindo, as medições demonstram que o MongoDB é altamente eficiente para operações de leitura, enquanto o MySQL pode necessitar de otimizações para melhorar o desempenho em cenários de alta carga. A latência elevada no cadastro de usuário deve ser investigada mais a fundo para garantir uma experiência de usuário satisfatória.